vai ser o tema dessa série de estudos, né? Os desafios da igreja do século XXI. E nós vamos falar de diversos temas que a igreja hoje, como desafio, ela enfrenta. Os desafios que a igreja tem, como deve ser o comportamento dela, como deve ser o nosso comportamento diante dos desafios. Você acha que a igreja tem desafios no dia de hoje? Tem muitos. Por exemplo, eu vou falar hoje sobre desafios de preparar a próxima geração, né? Então, mas tem outros, vai ter outras temáticas, por exemplo, como o desafio de ser luz em um mundo de trevas, desafio de perseverar, algumas coisas que nós andamos falando aqui nas últimas quintas-feiras, você que veio, falando também, vai ter também uma temática, desafio da evangelização, no sentido do evangelismo, no sentido da pregação da palavra, desafio de santidade, nós falamos um pouco disso na última quinta, né? Desafio do primeiro amor, de manter o primeiro amor, desafio da oração, né? Vamos ter uma palestrante aí, né? Dentro do seu dia, né? Desafio da unidade, desafio de perseverar fiel, de ser perseverante na fidelidade da palavra, desafio de guerra espiritual. Nós falamos em 2 quintas atrás sobre aquela temática da tentação de Jesus, falando de guerra espiritual, de batalha espiritual, falamos em Efésios 6. Então, nós iniciamos hoje essa série de estudos sobre os desafios da igreja no século XXI. E para hoje nós vamos falar sobre o desafio de preparar a próxima geração. Eu dizia bem rápido aqui no final do ano, nós temos algumas famílias aqui que têm o privilégio de, na verdade, já ser a terceira e quarta geração. Isso é bom, né? Sinal que o fundamento foi bem firmado, o alicerce foi bem firmado. Mas, infelizmente, meus irmãos, ainda que, na verdade, na íntegra, mesmo que, às vezes, nós lutamos ou perseverando ali para que as outras gerações da nossa linhagem permaneçam no Senhor, mas, na verdade, é um desafio da igreja hoje, porque nós percebemos, pessoas se convertem e, de repente, não conseguem manter uma base, manter uma linhagem da sua casa na casa do Senhor. E você vai ver isso em Israel, isso é uma normalidade. Você vai ver que facilmente as pessoas esqueceram de Deus, facilmente, mesmo sendo uma nação escolhida, uma nação criada pelo Senhor, ou preparada pelo Senhor, ou cuidada pelo Senhor, mas na verdade, muitos deles não conseguiram que a sua família, que as suas gerações ou que outras gerações futuras mantesse uma unidade de fé, mantesse uma fé em Deus. Então, com base nisso, nós entendemos que também isso é um desafio para a igreja do século XXI. Desafio de preparar futuras gerações. Desafio de preparar as pessoas que vão vir após mim, ou após você. Eu, como dizia, nós acreditamos que Jesus está mais perto do que ontem. Alguém acredita nisso? Só que nós não temos a garantia que ele vai vir aqui ou nos nossos dias. Ou se a igreja vai continuar o ir 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos. O que deixa a gente, como diz alguém, de cabelo em pé, é pensar no que o próprio Jesus um dia disse: quando eu voltasse, encontraria fé na terra ainda. Então, essa preocupação, queridos, ela está muito intrínseca em nós, muito latente no nosso coração. A preocupação dessa geração que vem surgindo. E eu não sei você, eu sou desafiado, falando sobre desafios dessa igreja, de entender também que nós somos desafiados a se preocupar com essa geração que vem chegando. Claro que eu falo aqui em determinada hora que é um desafio de mão dupla, né? Tem a ideia do transmissor e do receptor. Nem sempre, às vezes o transmissor está funcionando, mas quem deveria receber não quer receber. Então, como disse Ezequiel, o sangue dele não está sobre mim.
Então, se eu faço a minha parte como transmissor, se eu faço a minha parte como ensinador, claro que isso não é a garantia que eles vão seguir. Nós temos uma máxima que nós aprendemos ao longo dos anos, dizendo assim: filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho. Né? Cada um tem por si só a fé. É bem verdade que essa fé é estruturada, que essa fé, de repente, ela é marcada por exemplos práticos no dia a dia. Grande parte dos nossos pais que nos antecederam, que talvez não tiveram a cultura que nós temos hoje, mas tiveram uma fé consolidada em Deus. Deixaram um legado de fé, mesmo na sua pouca sabedoria, no sentido humano, mas tinham uma vida com Deus, e essa vida com Deus nos contagiou a tal ponto de nós darmos sequência nesse legado e transmitir isso para os nossos filhos e para os nossos netos. Amém, meus irmãos? Então, por favor, abra sua Bíblia. Hoje nós vamos falar do desafio da igreja de preparar a próxima geração. Eu queria usar um texto muito conhecido que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso número 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso número 6. Vocês sabem o que significa esse nome bonito aí? Que a gente às vezes quase não é. Deuteronômio. Alguém arrisca? Repetição das leis. Repetição das leis. O nome Deuteronômio significa repetição das leis. Então nós vamos falar hoje sobre o desafio de preparar a próxima geração. Vai ser o primeiro desafio nessa série de estudos que nós vamos fazer às quintas-feiras, cada um com uma temática, como disse. Eu preparei pelo menos 10 aqui, mas eu vou distribuir para os irmãos que estão sempre conosco aí nos cultos de quinta, para que a gente também dê a oportunidade também dos irmãos expressarem, ministrarem dentro dessa linha que nós vamos seguir por um certo tempo. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 6 ao verso de número 9. 6, do 6 ao 9. Todos acharam? Amém. Acharam o Deuteronômio? Amém. Descobriram que não está perto de Apocalipse? Não, vamos procurar Deuteronômio do Novo Testamento. Deuteronômio é o Antigo Testamento. É o quinto livro da Bíblia. É isso? Amém? Amém? Tudo certo aí? Tudo bem? Atribuído a Moisés, você vai ver muitas coisas repetidas. Por exemplo, você vai ver lá na instituição, como no próprio nome diz, Deuteronômio, repetição das leis. Você vai ver no livro de Deuteronômio a repetição do decálogo, os 10 leis mosaicas. Né? Não matarás, não adulterarás, tal. Você vai ver a repetição do livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio também tem um clássico versículo que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, vencendo a tentação, uns dias atrás falando da tentação, vencendo o diabo no deserto, usou esse versículo. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, aqui no livro de Deuteronômio. Sabiam disso? Amém? Então aí, né? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Estarão aonde? No seu coração. Você as inculcará. Inculcará. Um L. Inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vamos repetir essa palavra: inculcará. Meu Deus. Vamos lá? A língua está travada, está com frio a língua. Né? Vamos falar? Inculcará. Inculcará. Muito bem. Nós vamos explicar o que significa isso. Verso 8. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão. Repita comigo: sinal na sua mão. Sinal na sua mão. Tem por que Deus está falando isso com o seu povo. Nós vamos explicar isso. E elas lhe serão por
tem um porquê também Deus falar assim. Verso de número 9. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quem pode dizer amém? Amém. Muito bem. Você vai ver que o livro de Deuteronômio, sendo repetição das leis, Deus está preparando o seu povo para entrar em uma terra que Ele prometeu. Alguém acredita em terra prometida? Amém? Houve terra prometida? Sim ou não? Sim. Sim. É bem verdade que a terra prometida é algo de Deus, é um favor de Deus. Nós atribuímos isso à graça de Deus também no Antigo Testamento. A ideia da graça é um favor que nós não merecemos. Na verdade, o povo de Israel, ele não merece a terra prometida, mas a graça de Deus, por Deus prometer aos seus pais, a terra, ela está preparada. A terra foi preparada. A terra existe. É bem verdade que dentro dessa temática de desafios, a terra existe, mas ela tem alguns desafios. Quando nós observamos o livro de Deuteronômio e alguns livros falando sobre essa preparação, por exemplo, livro de Josué, esses livros históricos, né? Ou livros que estabelecem leis civis, como é Deuteronômio, como é Levítico, como tem algumas coisas no livro de Números, você vai ver que, na verdade, a ideia de Deus, a proposta de Deus, é de também preparar as pessoas para entrar nesta terra. A ideia de Deus é estabelecer um alicerce espiritual para que quando as pessoas estiverem na terra, eles saibam se comportar na terra. Deixa eu sair um pouco aqui rápido para você entender. É aquela pessoa que de repente, William, ele ora, Deus entrega a bênção. Aí ele com a bênção na mão, ele não sabe lidar com a bênção. Ele pode perder a bênção? Sim ou não? Ele pode perder a bênção. A ideia aqui é Deus preparando uma nação para, quando eles estiverem na terra, como deve ser o comportamento deles. E mais, a preocupação de Deus aqui, no que nós acabamos de ler, ela, além de preocupação de Deus, dessa pessoa que está entrando, a preocupação de Deus é de também estabelecer um ponto de início para que aquelas pessoas fossem transmissores, ou aquelas pessoas que fossem idealizadores e legados que seriam deixados para as futuras gerações, a começar dos seus filhos. Tanto é que o capítulo 6 tem a ideia aqui de filhos, mas deixa eu aqui desmistificar essa ideia também só familiar. Você vai ver, é muito comum nos livros históricos da Bíblia, por exemplo, o rei ser considerado o pai da nação. O rei ser considerado o chefe da nação. Automaticamente subentende-se que o governante que está liderando a nação também tem uma responsabilidade. Você vai ver isso no período monárquico. Você vai ver isso no período de Davi. Né? Você vai ver Davi guerreando nas guerras do Senhor, liderando, e naquela época o rei metia a mão na massa. O rei saía na frente da batalha. O rei guerreava, não só mandava. Né? Então você vai ver muito isso. Então, mas aqui ele traz também essa ideia. Deus tem uma preocupação divina de Deus de estabelecer uma estrutura para que as gerações futuras não se perdessem nessa terra, ou não deixassem as referências boas que tinham da ideia de Deus. Por exemplo, você vai ver muito bem isso. Quantos anos eles passam no Egito? Por volta de mais de 400 anos, 430, alguns falam um pouco mais, um pouco menos. Mas você vai ver que as histórias passadas, ainda que não tem muito escrito, mas eram contadas de pai para filhos. Os filhos sabiam o que Deus fizera. Você vai ver muito bem isso. Algumas orações no Antigo Testamento, lá no período profético, no período monárquico,
alguns reis se lembrando: Senhor, o Senhor disse para os nossos pais, Senhor, os nossos pais passaram. Eles contam a história. Por quê? Qual que é a ideia? Os pais foram os transmissores desse legado. Então, o capítulo 6 aqui, ele abre aqui a ideia para nós, esta preocupação. Então, o primeiro desafio que nós vamos abordar nessa série de desafios é de preparar a próxima geração. E aqui nós percebemos no capítulo 6 a preocupação de Deus no sentido de iniciar essa preparação dentro da casa. Será que tem lugar melhor de aprendizado? Será que tem lugar melhor para se aprender alguma coisa? É dentro de casa. Nós não aprendemos na igreja, nós aprendemos às vezes em casa. Os nossos valores primordiais, antes de nós sermos cristãos, nós aprendemos dentro de casa. Ainda que é importante, ainda que tenha uma relevância, ainda que tenha uma importância significante, você ter lá um curso, ou ser formado em alguma coisa, ou ter lá uma linha de aprendizado metodológico, mas o melhor aprendizado que nós carregamos por toda a nossa vida são os aprendizados dentro de casa. Ou não? Eu dizia aqui nos cursos de ensino passado, dizendo assim, os nossos pais que às vezes não tinham muita cultura, com aquelas ideologias, ou filosofias, ou culturas rústicas, de provérbios populares, né, nos ensinaram e estabeleceram em nós algumas características comportamentais. Então, o que nós entendemos? O que Deus está abrindo um precedente de entendimento aqui. O melhor aprendizado vão começar dentro de casa, com exemplos, no dia a dia, na prática diária, no viver dentro de casa. A ideia aqui de Deus não é somente estabelecer o aprendizado no tempo, no sentido da ideia da religião, no sentido do contato. Não, a ideia de Deus é de estabelecer, ter uma preocupação com essa geração que vai vir e se inicia o aprendizado dentro de casa. Perceba que os versículos que nós lemos falam de um aprendizado de pai para filho, ou de pai ensinando o filho. Então, observe, o primeiro foco de Deus aqui, que nós podemos entender, não era somente conquistar a terra. Conquistar é importante, não é? Repita comigo, conquistar é importante. Conquistar é importante. Só que a ideia da maior importância aqui no texto é perseverar na fé, manter um relacionamento com Deus. Esta geração que está chegando tem que entender que nós só conquistamos porque foi Deus, porque nós estamos aqui porque foi a mão do Senhor. Esta nova geração precisa saber, se chegamos até aqui, não foi mérito ou meritocracia nossa, foi o Senhor que fez isso. Então, o que é a ideia de Deus? É manter um relacionamento com o Senhor. É Deus se preocupando que este legado de fé, aquilo que Ele fez, seja intrínseca ou inserida no contexto de cada um dos filhos dessas casas, ou as gerações futuras continuem mantendo acesa a fé em Deus. Quem está entendendo diz amém. Então, a preocupação aqui não é conquistar a terra, porque de certa forma, mesmo com todos os desafios e mamites, mas já era promessa de Deus, eles iam conquistar de qualquer forma. Eles não conquistam com a sua capacidade, com a sua força. É claro, quando eu falo isso, abro um parênteses, teve que haver esforço, teve que haver desprendimento, abrir mão de algumas coisas, mas Deus havia falado que ia dar, e se Deus falou, independentemente do que eu posso adiar isso, eu posso retardar isso, eu posso procrastinar isso, mas se Deus falou que vai acontecer, vai. Mas aqui Deus não está falando sobre conquista. Deus está falando assim, olha, eu vou dar a terra, vocês vão entrar na terra, mas como deve ser o comportamento de vocês? Qual que deve ser a preocupação de vocês?
Então, o capítulo aqui enfatiza a responsabilidade de transmitir os valores de Deus. E esses valores de Deus começam primeiro no coração dos pais. O pai só pode transmitir algo que tem. Alguém já deu alguma coisa que não tem? É como diz alguém, bater continência com o chapéu dos outros. Já viram esse contexto? Está muito em moda isso no meio político, Roberto. O político cria uma lei, não, vou mudar isso aqui para os pobres. Mas da onde vai sair? É fácil eu criar, mas da onde vai sair? Não vai sair do meu bolso, pouco importa. É fácil fazer isso. A ideia de Deus aqui é estabelecer um coração de paz com uma vida de exemplo, com uma vida de contato com o Senhor. Quando eu dar para vocês a terra, quando vocês entrar, o que Deus está dizendo? Deus está preparando o coração dos pais para ensinar os seus filhos, para dar a continuidade a esse ambiente familiar, a transmitir o legado. Nós vamos ver isso na Bíblia, ao longo do estudo de hoje, nós vamos ver isso, que isso vai se cumprir em algumas vidas, essa ideia desse legado, de alguém que recebeu do pai, de alguém que recebeu, de alguém que teve dentro da sua casa um exemplo. O que Deus está dizendo? Deus está querendo estabelecer esse legado transmitido. Um pai que tem um coração voltado para mim, a ideia que eu penso de Deus falando, ele vai ensinar para o seu filho também o contato com o Senhor. Tanto é, os patriarcas conhecidos na Bíblia, que a gente cita algumas orações de muitos reis, Deus de Abraão, o que mais? Deus de Isaac, Deus de Jacó. São pais que foram passando os legados. Isso, na verdade, na íntegra, cumpre 100%? Não, claramente que não. Teve pais piedosos, teve pais crentes na visão bíblica, que os filhos preferiram andar por outros caminhos, Como eu disse, é uma via de duas mãos, transmissor e receptor. Às vezes tem a transmissão, mas quem está recebendo não quer receber, Então tem que ter essa linha tem que estar muito próxima, muito ligada, E querer receber aquilo que está sendo transmitido, é escolha. Como disse um dia Isaías, se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor desta terra, ou comer o bem desta terra, tem que querer, Tem que querer. Nem sempre as pessoas querem, mas cabe a nós, esta geração, preparar esta geração. Então, o primeiro desafio que nós iniciamos essa série é preparar a próxima geração. Preparando a próxima geração. E a próxima geração, ela é preparada dentro das nossas casas. Meus irmãos, eu sou de uma linha de criação de filho na igreja ortodoxa. Por favor, eu não me assemelho a ninguém, eu não trago nenhum exemplo, às vezes o exemplo da minha prática, da minha casa, da criação dos meus filhos, talvez aqui, eu não estou criando aqui uma doutrina, deve ser assim, cada um cria da forma que queira, mas eu procurei criá-los no padrão bíblico, e graças a Deus, deu certo, Fui criado assim e tenho aprendido assim, então meu padrão aqui é bíblico, Agora, nós observamos o desafio de hoje da igreja, o desafio dessa igreja moderna, com pais omissos, com pais que privatizaram essa ideia de filhos, que quem cuida, quem dita as regras, é os influencers, as pessoas lá de fora que ditam a regra dentro da sua casa. Ou melhor, tem filhos, tem pai que não pode falar com o filho, porque se ele fala, o filho fala mais alto. Criança vai crescendo, bate na cara da mãe, bate na cara do pai. É normal nessa sociedade. Mas, irmão, desculpe, mais uma vez eu afirmo, o que serviu de base para a criação dos meus filhos, talvez não seja uma massa. Não estou criando doutrina para isso. Estou olhando aqui a Bíblia nesse prisma que Deus está dizendo. Então, essa é a ideia. Filho, na verdade, hoje, existe uma criação de filhos muito solta. Menino de 10 anos decide o que quer fazer. Não, pai, não quero ir para a igreja. 10 anos de idade. Oxe, vou cagar assim hoje. Que história é essa? É verdade.
minha mãe, quando o cavalão já está velho, cavalo velho não ensina mais. Eu descobri esses dias, Roberto, com um adestrador de cachorro, né? Não estou chamando ninguém de cachorro, pelo amor de Deus, mas que o cachorro tem uma certa idade, uma certa domesticação. Você perdeu aquela janela de domesticação, você não ensina mais ele. Outro dia eu tentei ensinar o meu gato de 5, 6 anos lá, que ele deve fazer lá as fezes da linha. Agora não aprende mais, agora faz qualquer lugar que ele não foi ensinado quando criança. E aí? Não é assim ou não? Parece que os irmãos estão chocados, não estou dizendo. É assim ou não é, irmãos? Ou talvez, de repente, a minha verdade não seja uma verdade, né? A minha verdade seja a minha verdade. Então, a ideia de Deus aqui no texto é preparar o coração dos pais para estar dentro desta terra. E mais, preparar as próximas gerações. Então, aqui, observe, a primeira coisa que eu faço, que está aqui dentro daquilo que nós estamos propondo a falar, a fé precisa estar no coração. A fé precisa estar primeiro em nosso coração. Primeiro a fé tem que estar no nosso coração. Quando eu falo aqui de fé no coração, não estou falando aqui, irmãos, de ambiente de igreja, não. Não estou falando aqui de ambiente religioso. Estou falando aqui de uma fé normal, uma fé no dia a dia, uma fé prática. De uma fé que você mantém essa fé, você é identificado por essa fé, não importa onde você esteja. Não importa onde você está. Você está no seu trabalho, você talvez não está com indumentária de igreja. O que é indumentária de igreja? Quando você vem com terno, com roupa de crente, roupa de ir para a igreja, nós tinha isso quando eu pequeno, né? Que a gente tinha 1, 2, 3, máximo 3 peças de roupa para sair. Então a mãe falava assim, ó, isso aqui é roupa de ir para a igreja. Você não podia brincar com roupa de ir para a igreja. Era assim, não é? Viveram isso, irmão? Os meninos não viveram isso. Os meninos não viveram isso. Não sabe nem o que é isso. Mas nós vivemos isso. Roupa de ir para a igreja, roupa de final de semana, roupa de sair. Roupa de sair não podia ficar brincando na rua, sujar roupa de sair. Brincar de bola com o sapato de sair, não. Tinha o sapato de sair. E olha lá, se o sapato de sair, você vai sair com isso. Você vai sair com ele sujo. Que é o que tinha. Então, a ideia aqui não é uma fé usada só de final de semana. Não é uma fé que você só usa em ambiente de culto. Ô irmão, vem fazer uma oração, mas vai usar a fé. Não, a fé é uma coisa, é a ideia de uma prática diária. É isso que Deus está dizendo para ele aqui no capítulo 6. Primeiro, para mim passar uma coisa de uma forma muito natural, eu tenho que viver isso. Isso tem que fazer parte da minha rotina. É a mesma coisa assim, eu não posso me apartar, não é uma coisa que, não é uma roupa que eu tiro e que eu ponho. É uma coisa que faz parte de mim. É uma coisa que me identifica. É uma coisa que está, vamos colocar assim, no meu DNA. Então, primeira coisa, para preparar uma próxima geração, a fé precisa estar primeiro no meu coração. Vamos repetir isso? A fé, mais forte, a fé precisa estar primeiro em meu coração. Observe aqui, ó. Observe. Olha o verso 6. Pode manter aí, Deuteronômio capítulo 6, verso 6 também. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Algo que está no coração não tira. Algo que está no coração não é algo passageiro, algo motivacional, algo momentâneo, algo efêmero, algo do momento. A gente, como ser humano, vive muitas coisas de momento. Mas isso aqui que Deus está querendo estabelecer com essa nação que está preparando uma próxima geração, não é algo que Deus está dizendo. Não pode ser algo transitório. Não pode ser uma fé transitória. Não pode ser algo assim que eu ligo o botão e desligo o botão. Não. É algo que deve fazer parte do dia a dia, uma coisa normal. Puxa vida, esse irmão tem fé. Como você sabe que tem fé? Tem fé no jeito dele, no andar dele, no trabalho dele, na vida, na batalha, nas lutas que ele passa. Você identifica. Ele é uma pessoa de fé. Ele é uma pessoa de fé por quê? Porque tudo dá certo? Não, às vezes nem tudo dá certo para uma pessoa de fé. Nem tudo aquilo que eu almejo acontece com uma pessoa de fé. Isso também não me determina se eu tenho ou não fé. Isso não determina o tamanho, pode determinar de repente o tamanho da minha fé. Mas isso não determina
determina se eu tenho ou não fé. Porque eu não estou falando de algo que liga no botão, é um algo diário. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Fé precisa estar primeiro no coração, é o que Deus está dizendo no verso 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Não pode ser algo transitório, não pode ser algo efêmero, não pode ser algo que tira, que perde, que cai em desuso. Não pode ser algo do momento, não pode ser algo quando você está lá em cima. Quando eu estou cheio da graça, não. Tem que ser algo permanente. Falar talvez seja melhor do que o discurso, do que praticar. A fala, na verdade, eu sempre quando falo disso, eu digo assim, falar de fé, de certa forma é fácil, mas e a hora de deixar o discurso de lado e viver a prática? Aqui, Deus está dizendo, antes de vocês ensinar os filhos, Deus ordena que esta palavra esteja no seu coração. Então, antes de eu ter um discurso bonito, Roberto, eu tenho que ter prática. E disse Tiago, não foi eu que disse, ele diz assim, que a fé sem obras ela é morta. O que podemos entender ali? Sem haver prática, só de palavra é morta. É só palavra, lançada ao vento. O que Deus está querendo incutir no verso 6? Olha, para vocês transmitir, para vocês prepararem a próxima geração, a palavra, o que eu hoje ordeno a vocês, tem que estar no coração, tem que ser algo diário, tem que ser algo que faz parte do seu dia a dia. Não foi o próprio Jesus que ensinou que é do coração do homem que saem as boas e as piores coisas? Foi o que Jesus disse. Quando alguém o chama de pecador, estava comendo como pecador, Jesus disse assim, que é do coração do homem que saem as coisas boas e as coisas ruins, adultério. Ele fala um monte de pecado lá que sai do coração. Haja vista que quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Ele é enganoso, ele pode ser enganoso. Quando Salomão escreve Provérbios, ele diz assim, de tudo de bom da vida que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Se eu não me engano, é Provérbios 6:23 que está dizendo isso. Então, por que Deus tem uma preocupação com o coração? Deus está aqui dizendo em relação a Israel, para você preparar a próxima geração, o coração de vocês tem que estar em mim. A palavra que hoje eu vos falo tem que estar inserida no coração, e quando está no coração, ela tira. Porque disse Salomão, o coração é fonte de vida. E se ele é uma fonte de vida, se a palavra de Deus estiver no meu coração, eu vou ter coisas boas da parte do Senhor para ensinar, para aplicar no meu dia a dia. Então nós aprendemos o que aqui? Deus está dizendo assim, eu não posso transmitir aquilo que eu não vivo. Eu não posso transmitir um discurso de algo que eu não pratico. Eu escutei esse final de semana, né? Faça o que eu faço, mas não... Como é que é? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É assim? É assim? Ou não? O que Deus está dizendo? Eu não posso transmitir aquilo que eu não vivo. Se a palavra estiver no meu coração, vai ser fácil. Vai ser uma coisa normal. Vai ser uma normal. Eu não preciso forçar para transmitir algo que eu não vivo. Então, quer dizer, discurso aqui, o que Deus não prepara a próxima geração. O que Deus está dizendo? Só prepara-se nova geração se a prática estiver em comum acordo aqui com o discurso. Então, na verdade, a prática fala mais do que o discurso. A próxima geração aprende mais pelo exemplo do que por discurso. Não tem coisas assim que nós olhamos para os nossos pais, que nos antecederam na fé, de coisas assim que não era de muito falar, mas do jeito, da prática. Né? Por exemplo, você que é um crente mais antigo, alguém já te explicou que você tinha que chegar na igreja e tinha que dobrar o joelho? Ou chegar na igreja, dobrar o joelho foi uma prática de alguém que quando você começou a frequentar a igreja, você viu que todo mundo fazia e começou a fazer também. Comigo foi assim. Não foi assim? Ninguém precisou, Roberto, pegar na minha mão e segurar, antes de começar o
teu Deus, dobra o seu joelho, esconda os teus pés. Ali a ideia de esconder os pés é dobra o joelho. Essa é a ideia. Não que não tenha, mas ninguém precisou ensinar para a gente na íntegra. Tem coisas que nós aprendemos. Se é uma coisa que está no coração, se é uma coisa que está no dia a dia, eu não preciso forçar. É verdade, irmãos. Eu vou mais além. Vou mais além. Tem pessoas que têm dificuldade de orar em microfone. Eu fico assim, meu Deus, 20 anos de crente, 30 anos de crente, não consegue orar. Eu desculpo, irmão Francisco, que essa pessoa não ora. Desculpe, não tem outra. Por quê? Porque, meu amigo, independentemente se ele tem ali uma vida com Deus de oração, o orar vai ser uma coisa normal. Irmão, ora aqui, ó Senhor, ele fala com naturalidade. Agora, uma coisa forçada e você percebe que essa pessoa não ora. É alguém que você põe para ler o texto da Bíblia num culto e ele fica não lê a Bíblia em casa. Não lê a Bíblia em casa. Vai pregar, não sabe ler o texto, não lê o texto direito. Come vírgula, come ponto, fala a palavra que não está no texto. Por quê? Porque não faz o trabalho de casa. Então não está no dia a dia. É uma coisa forçada. Está na igreja, o ambiente é na igreja, então aqui eu faço. Mas, irmão, não é isso que Deus está dizendo para mim. Passar para a próxima geração. A preocupação da próxima geração tem que ser uma coisa normal, com naturalidade. A próxima geração aprende mais pelo exemplo do que pelo discurso. Posso ouvir um amém? Está duro aí, irmão? Está dando para aguentar aí? Vem, William. Dá um toquezinho da esposa aí, tá bom aí, mano? Tá bom? Vem, Marcos, tá bom? Perto o cinto aí, Jonathan. Tá bom, Jonathan? Jonathan agora, né? Pai fresco, né? Como dizem os meus amigos. Né? É verdade. Então, querido, o discipulado, na verdade, o que Deus está dizendo em outras palavras, ele começa com uma vida transformada, com uma vida mudada. Ele começa, na verdade, fora do discurso, ele começa com os exemplos práticos. E eu posso falar aqui de inúmeros homens na igreja pós-apostólica, de grandes homens de Deus que fizeram revolução espiritual no seu tempo, que foram exemplos para a sua geração, de que não ensinavam, que as pessoas só copiavam, só imitavam. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sendo imitador. É verdade. Você vai ver essas grandes igrejas, de repente, a pessoa começa a falar igual o líder. Amém, irmãos? Tem uns que imitam até o teto torto. Amém, irmãos? É verdade. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem aquele como referência. Claro, como referência. Homem nenhum nós podemos idolatrar. Nós devemos dar glória só que chama o Senhor. Mas às vezes passa a ser referência. E grandes homens fizeram. Mas observe que o verdadeiro discipulado, ele começa com a vida transformada. É isso que Deus está dizendo aqui no verso número 6 de Deuteronômio. Olha, essas palavras que hoje colocam no seu coração, ordeno, estarão no seu coração. Não podemos transmitir aquilo que não vivemos. Primeiro. Segundo, a próxima geração aprende mais, por exemplo, do que pelo discurso. Terceiro, o discipulado começa com uma vida transformada. Olha o clássico exemplo, por favor, 2 Timóteo 1,5. Eu citei isso aqui alguns dias aqui numa mensagem que preguei e no ensinamento também. Olha que interessante. Olha que interessante. 2 Timóteo 1,5. Olha aqui, que palavra que se encaixa muito bem nessa ideia de praticidade de uma vida de fé. Numa ideia de nada forçado, nada contagiado pelo ambiente de culto, mas é uma coisa vivida, diária. E essa coisa vivida diária, e essa fé vivida diária, essa palavra encerrada
de que também habita em você. Era uma coisa normal na casa de Timóteo. A avó tinha uma fé, a mãe tinha uma fé, e essa fé que a mãe tinha, que a avó tinha, ela não forçava, normal dentro da casa, como virou Timóteo, e Timóteo foi um obreiro de fé. Posso ouvir um amém? Então, esta fé está aqui dentro de um contexto que prepara a próxima geração. Uma fé sem fingimento, uma fé que, na verdade, ela brota, está inserida, arraigada. Ela mora no coração. E quando ela mora no coração, ela prepara futuras gerações. Pergunta: minha vida confirma aquilo que eu ensino aos meus filhos, aos meus discípulos, à futura geração? A minha vida, a minha conduta confirma o meu discurso? Lembre, não esqueça, a próxima geração aprende mais com os exemplos do que com discursos. Repita comigo: Senhor, 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 me ajude a ter exemplo, ou ter uma vida exemplar. Amém, meus amados? Segunda forma aqui que nós entendemos nesse texto, de que Deus está preparando as próximas gerações. O ensino aqui deve ser intencional, constante, permanente, duradouro, diário, sempre, perseverar. Além da fé que deve estar dentro do coração, o que Deus está dizendo, o que pode preparar para a próxima geração, é ela ter ensino de forma intencional. O que é isso? Ter intenção. Quando Deus está falando aqui, Deus tem uma intenção. Que intenção? Estruturar, dar direcionamento, dar base, dar estrutura, dar fundamento certo, fundamento firme e forte. E nós entendemos que a palavra de Deus é assim. Então, a segunda forma, além de fé, que prepara a outra geração, o ensino deve ser intencional e constante. Observe o verso 7 de Deuteronômio. Por favor, me ajude aí, irmão. Leia aí o verso de número 7. Vamos lá? Deuteronômio 6, verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A tradução já é uma tradução contemporânea, que já tem a tradução da palavra inculcar. A palavra inculcar significa, tem a ideia de repetir cuidadosamente, com dedicação, com persistência. Ou seja, insistir, se dedicar, ser cuidadoso no repetir. Essa é a ideia. Quando Deus está dizendo, uma das coisas aqui, além da fé no coração que prepara a próxima geração, é o ensino ser intencional, constante, não é por um tempo. É manter a palavra e repetir. A ideia de inculcar significa repetir cuidadosamente, com dedicação e com persistência. Essa tarefa não foi somente delegada a líderes religiosos. Querido, Deus não está falando aqui para sacerdote. Deus não está falando aqui exclusivamente aqui para um líder religioso. Se fosse, nessa época não tem uma sinagoga, um príncipe da sinagoga, não foi Jairo. Não, Deus está falando aqui para paz. Essa tarefa não foi delegada somente a líderes religiosos. Essa tarefa pertence principalmente à família. Repita comigo: família. Nós entendemos que a família é a formação espiritual. A formação espiritual da família não acontece por acaso. Ela não acontece por acaso. Aprender nos disciplina para ensinar.
Aprender nos disciplina para ensinar. Eu não posso ensinar o que eu não sei. Eu não posso ensinar o que eu não sei. Eu só ensino aquilo que eu sei. E ninguém ensina algo que não sabe. Pegou um professor de história, que tem a licenciatura de história, vai ensinar matemática. Ele não foi habilitado, ele é professor, mas não vai ensinar. Ele foi preparado para aquilo. É a mesma coisa do médico. Ele fez lá, cursou a medicina, beleza, mas fez especialização em quê? E é muito comum isso nos nossos dias, né? Médica lá que estudou para cuidar de criança, está fazendo dermatologia, está vendo os desastres que está dando aí, um monte de gente morrendo. Né? Então, por quê? Porque não estudou para aquilo. Mas ele é médico, mas não tem a especialização daquilo. Então, qual que é a ideia? O ensino de Deus aqui deve ser algo intencional, deve ser algo constante. Ou não, a ideia de ensino aqui, eu não vou só escutar aquilo que eu quero. Eu vou escutar aquilo que eu preciso. Eu não sei se você sabia, Deus sabe o que eu preciso. Amém? Será que você pode dizer para esse irmão, Deus sabe o que você precisa? Por isso que Ele nos ensina. Ele sabe. E mesmo ainda que de repente Ele fale, e nós não fazemos um erro de ligação no momento que estamos atravessando, guarde. Deus é um Deus além do nosso tempo. Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Bem disse o profeta. Porque mesmo que nesse momento eu não estou precisando, pode guardar. Em determinado momento da sua vida você vai precisar dessa palavra. Porque Deus só ensina aquilo que eu preciso. Então esse ensino deve ser intencional, constante. Pastor, mas já sirvo a Deus 20 anos. Não preciso mais aprender. Tem uns crentes aí que falam essas coisas para mim. Pastor, já sei de tudo. Pô, que maravilha, eu não sei de nada. Eu não sei de nada ainda, Roberto, estou aprendendo. Eu estou lá em Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Coração do nome Oséias. Oséias capítulo 6, verso 3. Estou ainda aprendendo. Mas tem pessoas que sabem tudo. Você já percebeu? Você vai visitar um crente rebelde, pastor Roberto, ele quer ensinar para você. Não, pastor, ele quer argumentar. Mamilos, vai argumentar. Ele quer argumentar. Mas falaram, mas estão dizendo. Mas o que a Bíblia diz? Nós que temos um ensino intencional, como eu disse para os irmãos amados, eu acredito, eu sou um defensor da Bíblia, no sentido assim, a Bíblia, cada vez mais eu descubro que eu sei menos. Eu dizia para os irmãos, quantos anos eu leio evangelhos, eu nunca tinha prestado atenção naquela coisa do momento oportuno, do Satanás. Quantas vezes eu já li evangelho? Por quê? Porque a Bíblia é algo renovador. A Bíblia se torna nova a cada manhã para nós. Então não deve ser algo esporádico. Não deve ser algo, eu aprendi lá, eu fiz seminário, eu não já sei. Não, irmão. Todo dia que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Deus terá uma palavra no seu coração. Então deve ser constante. Aí você vai me dizer, pastor, já sirva a Deus, tem hora que dá sono, irmão, e ninguém me dá. Tem dia que você está cansado, começa a ler o texto e começa a ser enfadonho. Irmão, é uma briga, comigo também é assim. Não é só com você não, é uma briga. Então, a ideia aqui do ensino deve ser, além da fé, para me preparar a futura geração, o ensino deve ser intencional, deve ser constante. Pastor, eu já li a Bíblia, leia de novo. Mas já li duas, lê a terceira. Já li 4, lê a quinta. Eu já expliquei para os irmãos aqui como eu leio a Bíblia, né? Alguns obreiros já viram ao longo dos anos explicar isso aqui, como eu leio a Bíblia. Né? Eu sou muito ortodoxo nas minhas leituras, porque quando eu paro em um texto, algo me chama a atenção, eu vou fazer algumas pesquisas. Agora tem lá 4, mas eu tenho mais de 10 Bíblias, e às vezes eu gosto de ler todas nos versículos. Então, quer dizer, não é coisa de 10 minutos, não é coisa de 1 hora, não é coisa de 2 horas. Tem coisa que você fica 4, 5 horas lendo. Como é que consegue? Não sei. Eu não sou nem muito fã de ler. Mas, irmãos, a Bíblia ela é poderosa, contagiante. Quanto mais ler, mais você
fala com você. Eu acredito nisso. Então o ensino deve ser intencional, deve ser constante. Por favor, terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Tem um versículo aqui que eu gostaria de mencionar. Terceira epístola de João. Está lá pertinho lá do Apocalipse. Verso, só tem no capítulo, né? Verso 3 e verso 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, tem coisa mais prazerosa do que isso? Olha a carta de João ao presbítero Gaio. Olha a carta de João falando do testemunho de um filho na fé. De alguém que, de forma intencional, e foi constante na ideia do aprendizado, e também, como eu disse, mão dupla, transmitiu e teve o receptor. Olha o verso 3. Pois a minha tradução, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos, claro, Gaio não era filho de João, lembra que eu disse lá no início? Os reis, ou um pai na fé, né? Ou um filho na fé, na nossa época tinha muito isso, né? Alguém que você ganha para Jesus, você passa a ser o pai da fé, alguém, uma espécie de aio, uma espécie de orientador, de mentor, né? De alguém que acompanha. Então, um pai na fé, dizendo assim, né? Então, João está dizendo aí, ó, não tem maior alegria do que esta, do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. O que é isso? A ideia de João é algo que era intencional, constante, ensinamento firme. Então, o desafio da igreja para preparar a próxima geração, além de a palavra ou a fé estar armazenada no coração, o ensino deve ser intencional. É verdade, irmãos. Você acha que já não me falaram ao longo dos 20 anos, pastor, tem que mudar algumas coisas aí, nós temos que criar uns cultos de celebração, fazer uns cultos de café, de comida, de bolacha, de dar janta, de dar lanche, e não sei o que, esse negócio de ficar muito, negócio de palavra, esse negócio aí não dá muito futuro, não. Não, tá aí. E as pessoas gostam. Mas, queridos, eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. Ah, pastor, eu gostaria que a casa, você vê que eu tenho uma máxima, irmão. Eu tenho uma máxima assim. Ah, pastor, eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque quinta-feira eu tenho que estudar, eu tenho que sei o que. É nada, é mentira. Se quisesse, vinha. Está aí a prova, hoje é feriado. Cadê? É verdade, irmão. Quem gosta, quem tem compromisso, independentemente do seu trabalho cansativo, independente das suas dificuldades, ele está na igreja. Tem pessoa que consegue, serve a Deus 30 anos, passa o ano todo, irmão, não consegue vir no ensinamento. E eu nem entro em outras coisas. Fazer uma pesquisa aí, quanto que ele jejuou. Deixa eu ver. Nem vai lembrar, mas. E aí? Aí você manda, prega aí, mas eu não fui chamado, não vai ser chamado mesmo. Não vai ser chamado. Não tem como. Por quê? Aquela pessoa que não prima para o ensino. A ideia de Deus aqui para preparar a próxima geração, ensino deve ser intencional, irmão. Nossos valores devem ser bem apregoados, estampados. As nossas características devem ser bem inseridas de quem somos. Qual a nossa identidade? O que nós somos? Eu vejo hoje, às vezes, assim, eu encontro com pastores do ministério, dizendo assim, a igreja é unida, é uma igreja compromissada com a palavra. Meu irmão, é nada.
Deixa para lá. Deixa para lá. Eu estou falando aqui, eu falo do nosso contexto aqui, mas eu vou nos lugares por aí, meu irmão, misericórdia. Se nos cultos de final de semana está do jeito que está, eu fico imaginando no culto de quinta. No culto de escola, tem escola bíblica, a maioria delas nem isso tem mais. A maioria dessas nem isso tem mais. Ah, não, pastor, me dá sono. Vai dar mesmo, irmão. Porque é uma luta, não teve o dia a dia, não teve a prática. Então é como eu disse, ensinar cavalão velho é difícil. É difícil. Enfiar cavalão velho que começou a aprender a marchar torto. E, meu irmão, se não for pelo Espírito Santo, você não tem misericórdia. Não vai melhorar mesmo. Aquelas pessoas com aquelas crendices já de tempo, de ano. Eu tenho dito assim, só falta chegar na igreja e fazer sinal da cruz. Deixa para lá. Deixa para lá. Então, observe, como nós preparamos a geração futura? Primeiro, fé no coração. Segundo, ensinamento deve ser intencional, constante, é o que está dizendo. Andar na verdade, ensinar a verdade, continuar pregando a verdade. Ah, pastor, não tem muita repercussão, não tem muita aderência. Irmão, fomos chamados para pregar a verdade. Doa ela, fale ela, goste quem não gostar. Fomos chamados para pregar a Bíblia. Eu prego nessa igreja há mais de 25 anos. Por que consegue pregar 25 anos no mesmo lugar? Porque, irmão, eu não prego de mim, eu prego a Bíblia. Pastor, não, eu não prego, não fico atacando ninguém. Se de repente tem uma palavra mais apimentada, mas não for direcionada para ninguém. A palavra que eu prego é a Bíblia. É a verdade, é a palavra do Senhor. Por isso que eu tento ficar na Bíblia. Porque daí, se não gostar, vai falar com Deus da Bíblia. Vai pedir satisfação para Ele. Amém? Como eu vivo isso no exemplo diário, no ensinamento constante e intencional aqui que acabamos de dizer? Culto doméstico. Leitura bíblica. Você lê a Bíblia em casa? Lê a Bíblia? Quando viaja, lê a Bíblia? Leva a Bíblia? Hoje tem celular, tem um monte de coisa. Ou só lembra da Bíblia na hora da igreja? Conversa sobre as coisas de Deus com um amigo, com alguém? Ou conversar com Deus só quando está na igreja, no ambiente de igreja, no meio dos irmãos da igreja? Ou conversar a respeito de Deus e do seu reino é uma normalidade? Irmão, estamos falando de coisa normal. Não é vestir roupa de crente, ter um momento do crente. Não, naquele momento eu não sou crente, agora eu sou. Não tem isso. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou está dentro ou não está. É a verdade. Terceira forma que eu preparo a próxima geração. O aprendizado acontece na rotina da vida. O aprendizado acontece na rotina da vida, ou no dia a dia, diariamente. Eu preciso estar no ambiente de igreja para mim aprender? Não, eu aprendo no dia a dia, a rotina no dia a dia. Observe aí, olha o verso de número 9, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos observar que o aprendizado, eu aprendo não só em um ambiente de igreja, mas eu aprendo no dia a dia. É isso que Deus está dizendo para eles aí no verso de número 9. Olha o que está dizendo. Verso 9. Ou melhor, verso de número 7. Desculpa. Você a inculcarás aos seus filhos e falarás dela quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. O que está dizendo? Em qualquer lugar onde você estiver trabalhando, em qualquer lugar. Aqui não leve ao pé da letra somente em casa. A ideia aqui é no ambiente que você estiver inserido. A educação espiritual não se restringe ao templo e às suas atividades. Ela acontece nos momentos comuns da vida. No dia a dia, na prática, na escola, em algum lugar que você estiver. Você pode, de repente, viver um aprendizado na presença do Senhor. O aprendizado, aprender e se preparar para as coisas de Deus acontece no dia a dia. Aproveite as viagens, as refeições, os momentos de lazer para compartilhar princípios bíblicos.
abençoada. A fé deve ser integrada à vida e não separada dela. Eu não vivo uma fé à parte. Eu vivo uma fé intrínseca em mim. Amém, meus amados? Então, como eu preparo a próxima geração? Fazendo o aprendizado dessa próxima geração como algo cotidiano, como algo normal. Estou lá trabalhando, surgiu uma coisa, claro, não vou parar fazer o meu trabalho para pregar, né? Quando a Bíblia diz assim, pregue em tempo, fora de tempo, por favor, tenha a sensibilidade e o discernimento espiritual. Você não vai largar uma função que você faz para ficar pregando, você vai se mandar embora. Né? Mas, sobrou um tempinho, eu fico feliz quando eu sei de algumas grandes empresas, né? Esses dias eu fui em uma delas, na hora do almoço, o patrão lá já abriu lá, eles têm um momento de culto, tem um lugar para preparar o culto. Tem muitas empresas hoje aderindo a isso. Né? Isso é bom. Né? O ambiente do trabalho. Tem pessoas até aceitaram Jesus em uma delas esses dias atrás, estava me contando lá com o irmãozinho. Então, isso acontece, então é o dia a dia. Então, o aprendizado aqui deve ser aproveitado em todos esses momentos. A fé deve ser entregada à vida, não separada dela. Olha o versículo. Você vai estar sentado com seus filhos, na sua casa, andando pelo caminho, deitar, se levantar. Ou seja, o aprendizado, ele está integrado à vida. Quarta forma que eu posso influenciar a próxima geração. A palavra deve influenciar as nossas ações e os nossos pensamentos. Olha o verso 8. Também deve amarrá-lo como sinal na tua mão, e elas lhe serão um frontal ou por testeira entre os olhos. A próxima geração deve ter as mãos ou amarrá-las. A ideia do ensinamento aí nas mãos significa nas ações, aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço deve estar pautado naquilo que eu aprendo, no aprendizado que eu tenho. Nessa vida cotidiana com o Senhor. Prepara essa geração com aquilo que eu faço. A ideia da testa, ou na parte frontal entre os olhos ou na testa, em algumas traduções assim, testeira, representa os pensamentos. Aquilo também, além do que eu faço com as mãos, que significa as minhas ações, aquilo que eu penso. A palavra também tem que estar inserida, ela tem que estar também intrínseca naquilo que eu penso. Como diz a Bíblia, pensai nas coisas que são do alto. Glória a Deus por isso. Eu devo pensar nas coisas de Deus. Pastor, mas eu não vivo uma vida cotidiana, tem que trabalhar, tem que levantar cedo. Não, irmão, todos nós assim, normais e mortais, assim fazendo. Mas a ideia aqui, eu tenho que procurar pensar nas coisas do Senhor, ou tornar as coisas de Deus uma prática diária, momentânea. A próxima geração precisa haver coerência entre fé e prática. A nossa fé tem que ser uma fé prática, tem que ser uma fé praticante, como disse Tiago, não ser somente ouvinte, mas praticante. E praticante como? Nas nossas decisões. Eu falava nisso umas quintas para trás aí. A minha decisão, ela deve ser pautada na palavra. As minhas atitudes, ela deve estar pautada na palavra. As minhas prioridades devem estar pautadas na palavra. É verdade. Esse é o desafio da igreja no século XXI. Ter uma vida comportamental pautada na Bíblia, com uma mente de Cristo, com uma mente que não é influenciada por este mundo. Não é o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12? Transformar pela renovação do vosso entendimento, não é o que ele diz ali? Não se conformar com este mundo. Por quê, irmãos? Os valores bíblicos, os valores de Deus estão deturpados. Para alguns caíram em desuso. Para algumas boas práticas, alguns bons costumes que a Bíblia nos manda ter como servos de Deus, não está mais em moda. Mas nós
nesta terra e que temos o céu como nosso alvo, nós queremos e precisamos ter as nossas ações, ter a nossa vida pautada pela palavra de Deus. A outra geração deve ser influenciada pela palavra, com as nossas ações e os nossos pensamentos. O que os meus filhos, meus discípulos aprendem observando as minhas escolhas. Minha escolha tem que estar pautada na Bíblia. Quando eu leio Hebreus capítulo 12, Hebreus diz assim que eu estou rodeado de tão grande nuvem de testemunhas. Há controvérsias de alguém quando vai tentar explicar este texto, né? Há quem diga que essas testemunhas são testemunhas de Deus. Há quem diga que essas testemunhas também são aqueles que não servem a Deus nos observando. Um ou outro se encaixa muito bem na vida que nós vivemos aqui nesta terra. Nós estamos cercados de testemunho. E tem alguém sempre nos observando. Como vai ser a nossa atitude? Como vai ser as nossas escolhas? Se vamos ou não manter os nossos valores. Se vamos ou não negligenciar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Queridos, quando assim, o Paulo pergunta as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões, segundo aquilo que nós entendemos que é o correto. Pela Bíblia, as pessoas estão de olho, as testemunhas que estão à nossa volta estão nos observando. A geração futura, ela tem que ser influenciada pelas nossas ações e pensamentos. E as nossas ações e pensamentos têm que estar pautadas na Bíblia. E nem sempre, irmãos, as nossas escolhas vão ser escolha de ganho. Como eu disse, tem algumas escolhas que nos são ofertadas, que à primeira vista são, como disse Salomão, caminhos que parecem de vida, mas no final são caminhos de morte. Que alguns tomam e no meio, puxa vida, não devia ter tomado esse caminho. Né? Quando nós pautamos as nossas escolhas, as nossas decisões, pela palavra do Senhor, as nossas escolhas e decisões também, elas influenciam essa próxima geração. Essa geração precisa de garantia de segurança. Crentes maduros. Né? Eu ensinava isso aqui, irmãos, todo ensinamento eu tenho que falar isso, né? Não direcionando nada a ninguém. Tem que tomar muito cuidado com as nossas falas. Né? Vai falar alguma coisa, coloca Deus para dar um negócio espiritual na coisa. Aí daqui passa uns dias, esse Deus que falou ontem já não falou mais no outro dia. Esse Deus que mandou fazer isso hoje, amanhã já não manda mais. Aí você fica assim, aí você fica assim, não sabe para onde vai. Aí tem que ser maduro, irmão. Tem coisas que às vezes está no nosso coração. Subiu o desejo do meu coração, fui e fiz. Não precisa colocar Deus para espiritualizar a coisa. Não precisa colocar Deus ali para dar uma roupagem de, puxa vida, como ele é espiritual. Deus desceu, soprou no ouvido dele. Mas não, tem coisa que vai ser decisão minha. Tem coisa que vai ser decisão sua. Mas se a sua mente, se o seu coração estiver guardado em Cristo Jesus, Deus vai abençoar a decisão que você tomar. Amém? Então, seja maduro para isso. Um dia está colocando Deus lá em cima que Deus mandou. Amanhã não deu certo, aí fica tudo murcho. Mas não falou? Não. Se falou, mantenha. Foi ele que falou e tal, e glória. Se não, deixa a boca. Não precisa espiritualizar a coisa. Não? Tem decisão que nós vamos tomar, não vai ser pautada na Bíblia. E tem decisão que nós vamos tomar pautada na Bíblia, nós vamos perder. Jesus disse assim: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Já descobriu que para você ganhar o céu tem que perder algumas coisas aqui nessa terra? Quem já perdeu alguma coisa aqui nessa terra? Quem alguém aqui gosta de perder? Quem gosta de ganhar? Quem gosta de ganhar? Só eu. Nós gostamos de ganhar. Ninguém gosta de perder. Mas você sabia que para ganhar alguma coisa boa, talvez a parte de Deus eu tenha que perder alguma coisa aqui? Então talvez eu falo para alguém que está perdendo, mas se as suas perdas for para glória de Deus, não se preocupe.
você não perdeu nada, como dizia um cantor já no Senhor, né? Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Amém, meus amados? Então nós podemos influenciar, essa coração seja um pouco influenciada com as nossas ações e com os nossos pensamentos. Quinto e último, o ambiente da casa deve refletir na presença de Deus. O ambiente da casa deve refletir na presença de Deus. Olha o versículo número 9, Deuteronômio capítulo 6. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A ideia central aqui é que o lar seja um lugar onde Deus é lembrado constantemente. Você se lembra de Deus na sua casa? Deus pode sentar na sala e assistir a televisão que você assiste? Hein, pastor Guilherme? Deus pode sentar na hora que estiver ali no celular, visitando algumas páginas, ele pode sentar do lado. Ô meu Senhor, tudo bem, eu queria aqui sentar com você. Posso ouvir um amém? Amém. Alguém disse outro dia comigo, pastor, prega isso no final de semana. Hã? Misericórdia. Hã? O ambiente da nossa casa deve refletir a presença de Deus. Escreveram nos umbrais da casa, nas tuas portas. A ideia central aqui é que o lar seja um lugar onde Deus é lembrado constantemente. Ou a presença de Deus está inserida ali. O temor de Deus também está ali. Não precisa lembrar de Deus quando está na igreja. O nosso ambiente de casa, o som do rádio do meu carro, às vezes está sozinho. Mas, pastor, tal, tem que tomar cuidado com o que seus ouvidos ouvem. Do que você alimenta o seu coração. Tem que tomar cuidado com o que você alimenta os olhos. Né? Vamos agora entrar num período de festa junina. Algumas igrejas fazem os senhores, já estão fazendo quermesse. Quermesse. Que tem até quentão já tem. Vinho quente. Né? Pula a fogueira São João. Só volta e com chapéu de palha com a roupa rasgada. Maio Juda. Essa aí eu não sabia. Vai estar Maio Juda também? Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, queridos. Devemos tomar cuidado. Nós saímos do mundo, igreja, eclesia, tiraram para fora. Saímos do mundo, irmão. Vamos voltar para o mundo de novo. Não, ressuscitar a velha natureza de novo. Porque, olha, desculpe, confesso, o meu crime. Eu gostava de um quentão, hein? Esses dias atrás, quando falaram da minha, daqui a pouco encheu d'água, de sangue de Jesus me comigo. Depois de mais de 30 anos, eu não sei o que é bebida, daqui a pouco encheu d'água. Aí o tapetinho que fica assim do lado direito, e quando falou assim, vai dar um pouquinho para você experimentar. Eu? Sangue de fogo. O vinho quente. Né? Irmão, vai voltar com a velha natureza, deixar ressuscitar o velho homem. Para quê? E ressuscita bonito, né? Misericórdia. Sangue de fogo. Deixa para lá. Então o ambiente da casa deve refletir a presença de Deus. Isso influencia a próxima geração. Por favor, queridos, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Em 2 versículos aqui eu encerro a minha fala de hoje. João capítulo 15, verso 3. Evangelho de João capítulo 15, verso 3. Como é importante o ambiente da casa refletir a presença de Deus. Claramente, a ideia aqui, escreva nos umbrais da tua casa, nas suas portas. A ideia de trazer a palavra de Deus para perto. A ideia de trazer a palavra de Deus para a prática diária. Porque o poder que tem na palavra. O escritor dos Hebreus é feliz quando escreve. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de Deus. Hebreus 4, 12. Mas, 3 atribuições aqui da palavra. Primeiro, João 15, 3. Por que eu tenho que trazer, escrever nos umbrais da porta, lembrar constantemente, escrever nas tuas portas, nos umbrais da tua casa, o poder que tem a palavra. Acabei de falar que a palavra é viva, eficaz, mais penetrante. Mas a palavra também, João capítulo 15, verso 3. O poder que tem a palavra. Quem achou? Por favor. Ora, já está livre, pela palavra que nos tem falado. Amém. Jesus dizendo aos discípulos
na passagem da lavagem dos pés, se eu não me engano. João capítulo 15. Videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Quatro sem mim nada podeis fazer. É isso? Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra do Senhor limpa. Amém, meus amados? A palavra do Senhor limpa. João 17:17. Outro poder que tem a palavra. Por isso, o que Deus está dizendo para os pais? Escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Por quê? Porque a palavra limpa. João 17:17. A palavra santifica. Vamos lá? João 17:17. Rapidinho, estou encerrando. Santifica a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. A palavra de Deus santifica. E João 8:32, o conhecido, era o slogan de um presidente que passou no Brasil. Né? Conhecereis a verdade libertará. João 8:32. Então, o poder que tem a palavra. O que Deus está dizendo para os pais escreverem nos umbrais da tua casa? Claro, não é escrever lá, pichar a casa. Não é isso, irmão. Pelo amor de Deus. Deus não está falando, faça um grafite lá na sua casa. Não é isso, irmão. Isso aqui é espiritual falando. É o entendimento espiritual da prática da palavra. Por quê? Porque a palavra é viva, a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra do Senhor liberta. Amém, meus amados? Glória a Deus. Construir uma cultura espiritual. Essa é a ideia. Valorizar coisas espirituais. Valorize a oração, valorize a leitura da Bíblia. Valorize adorar o Senhor. Né? Aplique o seu coração em ouvir coisas prazerosas na presença do Senhor. Faça do seu lar um ambiente de fé e não religiosidade. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Preparar uma próxima geração não é apenas ensinar regras, mas é transmitir um relacionamento vivo e fervoroso com Deus. E eu não posso te esquecer. Viva a palavra antes de ensinar. Segundo, ensine com constância e intencionalidade. Terceiro, transforme o seu lar em um lar onde Deus é o centro, onde Cristo seja o centro dele para a glória do Senhor. Amém? Se assim nós fizermos, nós vamos continuar influenciando as próximas gerações. Amém, meus amados? Manter aí os filhos, os netos, nesse legado, nesse caminho do Senhor, que nós entendemos que é o melhor caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus te dê entendimento e provera ao Senhor preparar para nós momentos como esse na sua presença. Deus abençoe.